Louvado sejam Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria. Este breve vídeo gravo como uma introdução a uma série de vídeos que, se Deus o permitir, pretendo publicar neste canal de YouTube e em outras plataformas de vídeos e eventualmente divulgaremos aqui e em outros meios de contato deste apostolado que estarão na descrição. E neste vídeo aproveitarei para responder algumas objeções que em geral poderiam fazer aos vídeos desta série e assim poderei explicar melhor alguns dos motivos destes vídeos. Aliás, assim como no primeiro vídeo deste canal, neste e nos demais vídeos também colocarei durante o vídeo imagens, geralmente de referências ou citações que direta ou indiretamente fundamentam ou favoreçam o que estarei falando, e não pretendo ler nem mencionar o que estará nessas imagens para não estender ainda mais o vídeo, apesar de ser importante que elas sejam vistas e lidas, e por isso recomendo que, caso seja preciso, pausem ou revejam de novo o vídeo para lê-las, pois ainda que brevemente comentarei muitas questões complexas e difíceis que requerem paciência e atenção para serem bem compreendidas, ao menos em seus aspectos mais importantes, e alguma dessas citações colocadas em imagens eventualmente estarão reproduzidas em nosso site com talvez algum link para acessar a fonte delas. Como o título deste vídeo sugere, essa série de vídeos será uma refutação a diversos erros comuns dos ditos tradicionalistas que reconhecem João 23 até Leão 14 como papas da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e ainda assim resistem em submeter-se a supostos ensinos magisteriais e decretos disciplinares por constatarem que tais ensinos ou decretos, em especial partes do Vaticano II e da chamada Missa Nova de Paulo VI, são contrários ou à fé católica ou à moral ou à disciplina geral ou à doutrina do magistério papal, transmitida aos católicos até a morte do Papa Pio XII em 1958, o qual foi o último a transmitir em seu magistério papal a verdadeira e íntegra fé católica, e portanto a dar certeza que ele foi um papa legítimo, ao contrário dos pretensos papas que o seguiram, desde João 23 até Leão 14, e os ditos tradicionalistas concordam que esses pretensos papas, chamados papas conciliares, estão em algum grau em contradição com o ensino magisterial e a disciplina geral deixados até o Papa Pio XII. Estes ditos tradicionalistas que me refiro são mais os lefrevistas, seguidores de Dom Marcel Lefebvre e de sua congregação de padres chamada Fraternidade Sacerdotal São Pio X ou somente Fraternidade, que são a principal espécie da posição chamada RR, que é uma sigla da expressão reconhecer e resistir. E isso porque eles reconhecem os ditos papas conciliares e resistem em obedecê-los enquanto ensinam ou determinam uma disciplina geral, mas que para um católico deveriam ser obedecidos caso esses ditos papas conciliares fossem legítimos, dadas as razões doutrinárias que obrigam o católico a obedecer um papa, algumas das quais mencionarei neste vídeo e outras no decorrer desta série de vídeos com maior aprofundamento. Entretanto, antes de prosseguir com a introdução, gostaria de responder às mencionadas objeções que muitos fariam ou farão só de ver o título de algum dos vídeos dessa série, e essas objeções tendem a questionar a própria existência de um vídeo assim, como se fosse algo ao menos circunstancialmente desnecessário ou inconveniente, em razão do seu tema central, que é o de combater erros dos ditos tradicionalistas ou RRs. As objeções são as seguintes: que um vídeo sobre esse assunto tende a ser só mais um dos tantos que nos últimos meses fizeram para atacar e caluniar Dom Lefebvre, a fraternidade e os tradicionalistas, que fomentaria ainda mais a desunião entre os tradicionalistas ao invés da união no combate a esses que atacam a tradição e não entendem direito a crise na igreja em que vivemos. Que seria melhor ou mais conveniente diante desses ataques que este vídeo, esta série de vídeos, fosse contra os modernistas que têm feito esses ataques. Bem, respondo primeiro que nesses ataques, conquanto tenho de fato algumas calúnias e inverdades aos ditos tradicionalistas, inclusive a Dom Lefebvre e a Fraternidade, tem também coisas ditas que correspondem à verdade e que corroboram para uma maior aversão ao verdadeiro catolicismo tradicional. De modo que essas verdades ditas, mesmo em meio a tantos erros e incoerências, impedem que não mudem de posição muito desses que fazem os ditos ataques ou que estão de acordo com eles. Antes, até criem em alguns ainda mais aversão a qualquer posição que se assemelhe à da dita fraternidade, que é o maior objeto de críticas, e exemplos disso são os vídeos feitos pelo Sr. José Eduardo, um pretenso padre que já confessou ter sido moldado por protestantes e que se vangloria de seu doutorado a ponto de usá-lo para citar uma fanqueira para chamar de invejosos aqueles que, não sem alguma razão, o acusam de erros, desonestidades,
falácias e baixeza em seus ataques, que é o que de fato se vê em boa parte do seu vídeo de quase 4 horas intitulado Do Tradicionalismo à Apostasia, o Tradineogalicanismo Carioca, referindo-se por esse título aos lefrevistas sobretudo. E ele, repetindo os argumentos de outro pretenso padre chamado Federico Hilton, que escreveu um livro intitulado O Erro Lefrevista, conseguiu expor erros dos lefrevistas que de fato são contrários à fé, à doutrina e à teologia católica, como, por exemplo, são os erros disciplinares e governamentais que envolvem os irregulares e improvisados tribunais canônicos mantidos pela fraternidade para contrapor ou sobrepor os da hierarquia conciliar, sobretudo no que diz respeito ao julgamento canônico sobre questões matrimoniais, que é um tipo de julgamento que compete tão somente ao Papa, aos bispos diocesanos e aos prelados designados por ele. E a fraternidade faz isso sem sequer ter jurisdição delegada ou ordinária de um Papa ou de um bispo diocesano. E em um dos vídeos dessa série falarei mais sobre isso, assim como sobre os graves erros da fraternidade em relação à jurisdição de suplência, que é o modo como tentam justificar parte dessa atitude. No entanto, como posso demonstrar em um outro vídeo, o Sr. Eduardo, assim como o autor que ele seguiu, expõe tais erros em meios a tantas falácias, confusões e erros grosseiros, que dificulta ainda mais que o Sr. José Eduardo seja levado a sério por um tradicionalista mais informado e atento. Então, apesar de um vídeo com este tema poder ser, num primeiro olhar, confundido com só mais um entre tantos outros vídeos de antitradicionalistas, ainda assim, diante desses ataques mútuos, mantém-se a conveniência e a necessidade de demonstrar os erros de ambos os lados, que de fato existem e precisam ser expostos, pois do contrário estaria se alimentando falsas aparências de ambos os lados, na medida em que um lado entende algo do outro que não corresponde nem à fé ou à doutrina católica, ao mesmo tempo que ignora algo que seu lado também não corresponde à fé ou à doutrina católica, e isso pode se dar a partir de ambos os lados, como creio que se dê em muitos casos, sendo quase como aquela situação para a qual nosso Senhor repreende por se tentar tirar a trave do olho alheio e não notar que ele tem outra trave diante do seu próprio olho. Porém é certo, e espero evidenciar em uma outra série de vídeos, que a trave dos antitradicionalistas ou defensores do Vaticano II e da chamada Missa Nova é muito maior do que a dos lefrevistas ou RRs. Mas, como é sobretudo a fé católica e divina que está em questão, de nada adianta que nessa questão sua trave seja mínima, ou seja, de nada adianta crer e professar 99% das verdades católicas, pois esse 1% não crido nem professado equivale à negação toda de toda a fé católica e divina, como bem ensinou o Papa Leão XIII em razão da própria natureza da fé. E esse ponto, que explicarei melhor em um outro vídeo, já é razão suficiente para entender que, quando a fé está em questão, a única união que pode haver é com quem a professa total ou integralmente. Entretanto, como a posição de Dom Lefebvre é a que mais sutilmente erra em relação à fé católica e é a posição tradicionalista que mais causa um afastamento da integridade da fé católica, tem-se por isso uma maior urgência em expor os erros do lefrevismo, até porque o erro tende a ser mais perigoso quanto mais aparenta ser verdadeiro. A tudo isso acrescenta-se o fato de que aqueles que tentam atacar as posições tradicionalistas estão imersos em erros ainda mais graves e evidentes, vide o caso do carismático Sr. José Eduardo, fato que tende a impedir que esses tradicionalistas vejam e esclareçam melhor e com a maior profundidade os erros que permeiam os ditos tradicionalistas, sobretudo em matérias doutrinais e disciplinares. E tal fato também ainda faz com que qualquer tradicionalista, vendo os equívocos na exposição de seus opositores nessas matérias mais importantes, tenda a se apegar ainda mais à sua posição, que também é errônea e católica, como explicarei um pouco adiante mais detidamente em outros vídeos. Bem, muito mais poderia ser dito aqui em resposta a essas objeções, mas creio já ser o suficiente para tornar razoável a existência de uma série de vídeos assim, sobretudo se além dessas respostas que dão motivo mais extrínsecos, por serem questões que independem desse apostolado, ter-se em conta também alguns motivos que são subjetivos por ter a ver com esse que vos fala. Bem, dizendo brevemente sobre mim, tenho me detido a estudar a crise na Igreja Católica desde 2018. Em 2019, comecei a frequentar a fraternidade. Em meados de 2020, estava sendo dirigido por um padre dela para poder entrar no seminário, mas, constatando o desvio da fraternidade em relação à posição de Dom Lefebvre, a progressiva decadência dela em questões doutrinais, a tendência ao acordo com a Roma Conciliar e as infiltrações dentro da fraternidade, passei a seguir uma dissidência da fraternidade, a mal chamada resistência, até
até que no início de 2021, fiquei alguns meses no seminário e no mosteiro de um bispo desse grupo aqui no Brasil, onde pude perceber as incoerências intrínsecas da posição lefrevista, ou RR, e sobre essas coisas falarei mais em um outro vídeo. E nesse mesmo ano, revendo a posição chamada sede vacantista, de católicos tradicionalistas que constatam a vacância da sé apostólica desde a morte do Papa Pio XII, que era uma posição contra a qual eu tinha algumas ressalvas, sobretudo pelos erros e mentiras anti-sede vacantistas propagados pelos tradicionalistas. Pude superar essas ressalvas pela leitura dos artigos do padre Antoni Cekada, bem como pude compreender melhor muitas questões sobre a crise na igreja e ser convencido que essa é a posição católica diante da crise na igreja. E nesse mesmo ano entrei em um seminário dessa mesma posição, onde pude estudar por quase 3 anos e pelo auxílio divino pude nesses anos aplicar e desenvolver melhor a defesa dessa posição católica diante dessa crise. Então essa série de vídeos tratará de questões que, apesar de terem sua complexidade, creio ter suficiente domínio para expô-las, explicá-las e debatê-las com qualquer tradicionalista que se dispuser a debater qualquer uma das exposições feitas neste vídeo ou durante esta série de vídeos. Por fim, para concluir essa breve introdução geral, explicarei um pouco do porquê de ser contrária à fé católica à posição RR ou daqueles tradicionalistas que, reconhecendo como papas legítimos aqueles que ocuparam a sé apostólica depois da morte do Papa Pio XII, ainda assim negam em aceitar certos ensinos e decretos a partir do Vaticano II que eles julgam serem contrários ao que ensinaram e determinaram os papas até Pio XII. Neste vídeo não darei todos os motivos e argumentos e tampouco desenvolverei devidamente todos os que mencionarei aqui, mas é suficiente, ou deveria ser suficiente, algum dos principais que mencionarei aqui. A começar pelo motivo de ser dogma de fé de que a Igreja Romana não pode errar, porque o Papa ensinando magisterialmente não pode errar em matéria de fé ou moral, e isso ainda que o Papa em seu magistério não infalível possa ser impreciso na formulação de seu ensino, pois mesmo em seu magistério não infalível, que é parte do magistério autêntico, o Papa tem uma assistência divina que o impede de ensinar algo contrário à fé previamente ensinada e, portanto, quando o Papa ensina algo sobre a fé ou moral em seu magistério papal não infalível, seu ensino é sempre seguro para a fé do fiel católico que, como dito, deve aderir a tal ensino sob pena de pecado contra a fé. Desse dogma de fé de que a Igreja Romana não pode errar, segue-se por consequência a doutrina católica de que o Papa, ao decretar uma disciplina geral, não pode errar por meio de um erro que de algum modo tornaria essa disciplina geral nociva à alma, como seria se ela expressasse algo contrário à fé ou à moral, ou privasse a alma de sua devida graça, como seria aprovando uma forma ou matéria de um rito sacramental que não fosse válida, e portanto não conferisse a graça própria desse sacramento. Entre as disciplinas gerais que o Papa tem essa assistência divina para não errar ao decretá-las à Igreja, estão os ritos usados na administração dos sacramentos, o Código de Direito Canônico, as canonizações, a aprovação de ordens religiosas. Essas disciplinas ou leis são chamadas gerais ou universais porque elas não estão limitadas por um território geográfico. Assim, mesmo que haja um código de direito canônico somente para a Igreja Latina, ainda assim esse código é uma disciplina geral ou universal porque se aplica ao católico latino mesmo que ele esteja no Oriente. E o mesmo se diz sobre o código feito somente para as igrejas orientais, aplicando-se ao católico oriental que vive no Ocidente. E o mesmo se diz de um rito de missa promulgado para toda a Igreja Latina. Ele obrigará o católico latino onde quer que esteja. O território não limita a disciplina ou lei e, portanto, ela é dita geral ou universal. Essa assistência divina que o Papa tem ao promulgar disciplina geral é o que os teólogos categorizam como infalibilidade sobre objetos secundários. E que o Papa tem infalibilidade sobre objetos secundários está fora de qualquer dúvida. Isso é provado pelo fato de que os papas, ao promulgarem uma disciplina ou lei universal, arrogam para si toda a sua autoridade papal, como acontece nas canonizações, inclusive às vezes até afirmando que fazem uma declaração solene ex cátedra infalível, e isso é provado também pelo fato de que desde o primeiro milênio o Papa excomunga quem afirma que a Igreja pode aprovar um rito nocivo à alma, como se vê nos concílios romanos do século IX, promulgados pelo Papa São Nicolau I o Grande, ou ainda mais precisamente no Concílio Ecumênico de Trento, além de outras provas que tratarei em um vídeo futuro. Além disso, ainda que se admita que o Vaticano II seja pastoral ou que seu caráter seja eminentemente
eminentemente pastoral, ainda assim não exclui o caráter doutrinal na exposição ou na formulação de doutrinas, tanto que Montini afirmou ter sido promulgado com autoridade apostólica ao ensino do Vaticano II, disse ser obrigatória a adesão a ele e ainda qualificou sua autoridade como o Supremo Magistério Ordinário, o que equivaleria a dizer que seria magistério ordinário e universal. E a suposta tal autoridade não era posta em dúvida nem mesmo por Dom Lefebvre, que até a promulgação da falsa missa nova tinha atitudes pouco tradicionais, como a de rezar a missa usando o missal transitório de 1965, de frente para o povo e em concelebração com outro sacerdote, e essa missa já era quase a falsa missa de Montini, mas com o ofertório e o cânon da missa tridentina. E assim, nesse período, Dom Lefebvre até se opunha aos tradicionalistas que demonstravam os erros do Vaticano II e que exigiam que também ele falasse publicamente contra o Vaticano II, coisa que ele só faria por volta de 1974, o que é um dos tantos indícios que ele estava longe de ser o bastião da fé, como tentam pintar os lefebvristas. E isso sem falar sobre as incoerências e os erros doutrinais de Dom Lefebvre, que pretendo demonstrar melhor em um outro vídeo. Todavia, o que importa dizer aqui é que nesses primeiros anos posteriores ao Vaticano II, nem mesmo Dom Lefebvre colocava em dúvida a autoridade que tornava o ensino do Vaticano II inquestionável, em razão de supostamente ter tido a aprovação papal e de todos os bispos, e assim pensavam os demais bispos, os quais não poderiam estar todos no erro caso estivessem seguindo o verdadeiro Papa, como supõe a posição RR ou lefrevista. Além disso, como admitem alguns teólogos dessa igreja conciliar que se pretendem teólogos à moda antiga, é certo que a liberdade religiosa teria sido proposta cumprindo os critérios de infalibilidade do magistério ordinário e universal estabelecidos pela Constituição Dei Filhos do Concílio Ecumênico do Vaticano, caso Montini, que aprovou o Vaticano II, tivesse sido Papa. Aliás, um desses critérios é o caráter universal desse magistério ordinário, que tem um sentido semelhante ao de caráter geral universal de uma disciplina ou decreto, como expliquei anteriormente, tratando-se, portanto, de uma universalidade no espaço, dos bispos dispersos no mundo ou reunidos em concílio. E nisso erram muitos lefrevistas ao confundirem o caráter universal do magistério ordinário com a universalidade que São Vicente de Lerran estabelece como uma regra para que o fiel não seja seduzido por novidades doutrinais, e essa universalidade de crer naquilo que todos acreditaram em todos os lugares nos períodos passados é, antes de tudo, uma universalidade no tempo que corresponderia a uma doutrina que a Igreja ensinou e, portanto, todos creriam. E nesse sentido, essa universalidade é antes sinônimo de antiguidade, como demonstrou o cardeal Franz Zelan. E esses lefrevistas que fazem essa confusão estão, na verdade, defendendo uma tese protestante já refutada por teólogos católicos, demonstrando que essa regra de São Vicente de Lerran não é, nem nunca foi critério normativo para determinar se uma doutrina eclesiástica é ou não legítima. Então, suposto que Montini fosse Papa, o pretenso magistério ordinário do Vaticano II teria o caráter universal, pelo fato de todos os bispos concordarem com Montini, e também ser infalível por propor a liberdade religiosa como parte da revelação divina, tanto que até encarregar alguns modernistas de tentar provar nas Sagradas Escrituras essa doutrina da liberdade religiosa, e um desses modernistas, Yves Congar, admitiu que não tiveram sucesso pelo fato dessa doutrina não se encontrar nas Sagradas Escrituras, aos quais não somente não ensinam essa doutrina, mas ensinam o exato oposto dela, como notou o Papa Pio VI, quando já tinha condenado como contrária ao dogma católico a liberdade religiosa enquanto direito natural do homem, como propôs o Conciliábulo do Vaticano II, afirmando que a liberdade religiosa é também um direito que se funda na própria natureza do homem, ou, mais especificamente, na dignidade da pessoa humana, que, de acordo com Bergoglio, seria uma dignidade infinita, o que deixa essa doutrina ainda mais herética e absurda. O homem não somente não tem uma dignidade infinita, mas as ditas liberdades, entendidas modernamente, não derivam da natureza humana. Do contrário, até Deus seria injusto regulando os meios de exercê-la, conforme argumentaram o já referido Papa Pio VI e também o Papa Leão XIII e tantos outros teólogos. Bem, tratarei em um outro vídeo essas questões, mas, mesmo Dom Lefebvre depois, admitiu que essa doutrina da liberdade religiosa do Vaticano II é contrária à doutrina e à fé católica. Além disso, que o Vaticano II, caso tivesse sido aprovado por um legítimo Papa, não poderia conter ensino contra a fé ou a moral, segue-se não só do que já foi dito aqui sobre a impossibilidade da Igreja Romana errar e da infalibilidade do magistério ordinário universal, mas também da impossibilidade da Igreja, unida em concílio ecumênico, errar por seguir o Papa. Razão pela qual o Papa Pio IX, contra os vetero-católicos, concluiu,
com razão, que se os legítimos pastores no Concílio do Vaticano tivessem errado ao estarem unidos ao Papa, seguir-se-ia a negação da indefectibilidade da Igreja, o que é dizer que essa afirmação de erro implica em uma negação da constituição essencial da Igreja, negando então algo essencial dela, como a própria infalibilidade do Papa, que é um elemento que constitui a nota da apostolicidade na Igreja, a qual principia as outras 3 notas da Igreja e constitui com elas a visibilidade da Igreja, como explicarei melhor adiante e em um outro vídeo. Por isso que afirmar que o Papa se enganou ou enganou o restante da Igreja é afirmar que a visibilidade da Igreja pereceu por completo, pois, se há a pessoa física do Papa, é dessa pessoa exercendo seu ofício papal que a apostolicidade e a visibilidade da Igreja derivam. Portanto, afirmar que um suposto Papa, com o restante dos supostos legítimos pastores que o seguia, errou ao propor algo de fé ou fez toda a Igreja crer em algo falso, é negar a indefectibilidade da Igreja, afirmar que ela pereceu e que as portas dos infernos prevaleceram. Pois porta dos infernos significa as heresias e os heresiarcas que prevaleceriam caso a Igreja, representada primeiramente pelo Papa e secundariamente por aqueles que seguem o Papa, incorresse em algo contrário à fé católica. E, presumida a ideia de que o suposto Papa e os supostos bispos erraram em um concílio acerca da fé, essa ideia fica ainda mais absurda quando seguida pela ideia de que a Igreja passasse a ser restaurada e manifestada na pessoa de pretensos bispos que estariam em oposição aos que então eram os legítimos pastores, assim como foi com os vetero-católicos, que não negavam por princípio a legitimidade do Papa Pio IX, e assim foi com Dom Lefebvre e os lefrevistas, que não negam a legitimidade de Paulo VI e ainda afirmam coisas como a fraternidade é a arca da salvação suscitada por Deus, em oposição aos supostos legítimos pastores da Igreja que estariam levando as almas à perdição, que sem o suposto apostolado de Dom Lefebvre em guardar a tradição, a Igreja hoje deixaria de estar visível, que a fraternidade manifesta a visibilidade da Igreja, ao invés de ser manifestada tão somente a partir do pretenso Papa que Dom Lefebvre e seus seguidores reconhecem. E sobre essas coisas voltarei a falar em um outro vídeo. Se no Vaticano II houve aprovação de erros contrários à fé ou à moral católica, como de fato houve, e Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia e a maioria dos clérigos e leigos lefrevistas admitem explicitamente isso, deve-se tão somente ao fato de não ter sido promulgado por um Papa que, segundo os teólogos antigos, é o único sujeito da infalibilidade na Igreja, por Cristo ter rezado somente a Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Trata-se, portanto, de um privilégio exclusivo que os legítimos sucessores de São Pedro não podem falhar na profissão de fé enquanto exercem seu ofício papal. Portanto, Paulo VI, o Montini, era um falso papa e o Vaticano II se trata de um conciliábulo, como foi o conciliábulo em Roma aprovado no século XI pelo falso Papa Clemente III, que, como outros vários antipapas, reinou em Roma e usurpou a estrutura da Igreja Romana por vários anos. Então, o motivo de Montini não ter sido papa é porque ele não era católico, era um herege antes de sua inválida eleição papal, como demonstrarei em um outro vídeo. E para que alguém se torne o cabeça da Igreja, é necessário que ele seja membro da Igreja, e não é membro da Igreja aquele que por si só se separa pelo pecado da heresia. Por isso, os teólogos são unânimes em ensinar que a eleição de um herege é inválida por lei divina, e vários desses teólogos acrescentam que uma tal eleição permanece inválida independentemente da aceitação dele por parte da Igreja, e, como se vê pela bula Cum ex apostolatus officio, promulgada pelos papas Paulo IV e São Pio V, na qual expressaram por uma lei eclesiástica essa lei divina de que a eleição de um herege é inválida. Uma tal eleição permanece inválida ainda que todos os cardeais concordaram em eleger esse herege, e ainda que esse eleito invalidamente usurpe a estrutura da Igreja Romana por tempo indeterminado. Sobre a invalidez por lei divina da eleição papal de um herege, eu tratei em 2 artigos que publiquei em 2023 no site do Zelante e que deixarei na descrição deste vídeo. Um desses artigos é com citações de teólogos ensinando essa doutrina comum ou unânime dos teólogos, e o outro respondendo objeções feitas a essa doutrina, sobre a qual tratarei melhor também em um futuro vídeo. Então, quanto à crise de autoridade na Igreja Católica, a principal causa
Entre as causas mais próximas, historicamente, é a ausência de um Papa. Por isso, também, esse é o tema do primeiro livro que publiquei na série de livros sobre a crise de autoridade, série que, se Deus o permitir, retomarei em breve, explicando não só as causas atuais, mas as mais antigas ou remotas dessa crise. E uma dessas causas sobre a qual pretendo fazer uma série de vídeos é a da escatologia, que é a parte da teologia que trata sobre o fim dos tempos. E, como demonstrarei nesses vídeos, na linguagem bíblica, fim dos tempos é o fim de uma era ou período, e houve já o fim dos tempos da velha lei, consumado por completo na destruição de Jerusalém, conforme predito pelo profeta Daniel, por nosso Senhor e pelos apóstolos, e que viria a ser figura do fim dos tempos dessa nova aliança, tal como vivemos, um período final, pelo qual nós estamos passando hoje, e entender essa base escatológica é essencial para compreender como e em que grau essa apostasia já estava predita pelas Sagradas Escrituras, pelos patrísticos, pelos escolásticos e pelos papas. Pois, ao contrário do que entende a exegese modernista e muitos modernos, as profecias de Nosso Senhor que aconteceriam naquela geração, que na cultura da época é o tempo de fertilidade da mulher, próximo a 40 anos, realizaram-se sobre Jerusalém, significando assim para os judeus que eles estavam na consumação dos séculos ou na era final da velha aliança, como dito pelo apóstolo São Paulo em suas epístolas. E essas profecias sobre Jerusalém eram também figuras do que aconteceria na era final da nova aliança, tal como vivemos, sobre a qual provavelmente foi predita pelo mesmo apóstolo São Paulo no segundo capítulo da sua segunda epístola aos de Tessalonicenses, que eram sobretudo gentios conversos próximos da Macedônia e que estavam distantes de Jerusalém. E nesse capítulo São Paulo prediz eventos que, ao contrário dos sinais sobre a era final da velha aliança, ainda não estavam próximos, a saber, uma apostasia e a manifestação do homem do pecado, que é também chamado anticristo, que são sinais que antecederiam o dia do Senhor, que é o juízo final e o fim da nova aliança como vivemos nessa terra. Mas, como disse São Paulo, a manifestação deste anticristo não aconteceria sem que fosse tirado aquele que o detinha ou impedia, e aquele que o detinha, que é uma tradução do termo grego katekon, é entendido por muitos patrísticos e escolásticos como sendo o Império Romano, mas, tal como ensina o doutor Angélico, concedendo que o Império Romano acabou e ainda assim esse anticristo não apareceu, podemos entender que essa figura do Império Romano, de um poder temporal, passou a ser desempenhada pelo poder da Igreja, concordando mais com outros patrísticos que entendem por katekon algo espiritual, como o Papa São Leão Magno, que entendia ser a Igreja, ou como Santo Agostinho, que entendia ser a fé. E essas duas opiniões diferentes sobre o que seria o katekon não são de todo excludentes entre elas, se compreendermos com a maioria que essa apostasia de que São Paulo prediz aos Tessalonicenses é a mesma apostasia da fé que ele prediz para os últimos tempos ao escrever para Timóteo, como disse Luís de Alcazar, e se compreendermos também que o mencionado katekon mantinha uma certa ordem no âmbito temporal e no espiritual, e isso fez a Igreja Romana no lugar do Império Romano até mesmo no âmbito temporal, tanto que foi ela quem deu legitimidade aos demais impérios cristãos que de algum modo se ligavam ao Império Romano. Além disso, como disse o Dr. Angélico, seria conveniente que o inverso acontecesse. Se Cristo veio enquanto o Império Romano tinha o poder sobre todos, a vinda do Anticristo seria quando todos estivessem separados da figura espiritual desse mesmo Império, a Igreja Romana, por meio da apostasia ou afastamento da fé católica. E muitos escolásticos, se não a maioria deles, estavam mais ou menos de acordo com essa visão do Dr. Angélico, como por exemplo é o caso de Bartolo de Sassoferrato, um famoso jurista do século XIV, que, argumentando contra os que advogavam pela emancipação e independência geral em relação aos governos temporais e espirituais superiores, inclusive a ponto de causar a vacância da sé apostólica, previu ele que tudo isso aconteceria para que então o anticristo pudesse exercer sua tirania na última era, a do fim dos tempos. O modo como o katekon seria tirado, deixando de ser um obstáculo ao anticristo, é ele voltando à sua infidelidade anticristã. Assim entendiam os patrísticos em relação ao Império Romano, e assim entendiam mais precisamente os escolásticos em relação à cidade de Roma, que foi o centro do Império Romano e da Igreja Católica. Se hoje podemos afirmar que Roma está em apostasia, não podemos, se pretendemos ser católicos, conceber nem supor a existência de um Papa nem da Igreja Romana em Roma. E essa lamentável realidade
foi precisamente prevista pelos escolásticos que diziam que Roma, para poder voltar à infidelidade, expulsaria de si o Papa e a Igreja Romana, conforme o dizer da maioria, ou que a Igreja ou a Sé Apostólica em Roma ficaria em terrenium ou vacante, conforme o dizer de alguns outros, e ambas as opiniões concordando que sobre Roma, infiel do fim dos tempos, já não estariam mais o Papa nem a Igreja Romana, opõem-se à posição de Dom Lefebvre e dos RRs e opõem-se também aos dizeres de muitos deles de que Roma está em apostasia, que Roma tornou-se a sé do anticristo, ou que Roma é governada por anticristos, como disse Dom Lefebvre, porque eles afirmam tais coisas supondo a existência de um legítimo Papa em Roma, e isso é absurdo e contrário à fé católica, porque enquanto houvesse Papa em Roma, haveria em Roma a Igreja Romana indefectível em virtude da infalibilidade papal, como se depreende da Igreja condenar como heresia a afirmação de que a Igreja da cidade de Roma pode errar. E é por isso que nessa situação, em que se supõe a existência do Papa e da Igreja Romana em Roma, seria uma heresia e um absurdo católico dizer que Roma está em apostasia. Como dito anteriormente, o fim físico de Jerusalém, centro da religião da Velha Aliança, foi uma prefiguração de um certo fim espiritual da Igreja Romana, centro da religião da Nova Aliança. E, portanto, muitos elementos que se referem ao fim da era judaica indicam como seria o fim da nossa era cristã, conforme testemunhados por diversas autoridades católicas, como o Papa Leão XIII, em seu exorcismo promulgado nas atas da Sé Apostólica, que lhe ordenou que fosse rezado pelos sacerdotes, no qual se rezava de modo profético, onde foi estabelecida a sé do bem-aventurado Pedro e a cátedra da verdade para a luz das nações. Ali colocaram o trono da sua abominação e impiedade, para que, ferido o pastor, o rebanho se dispersasse. E isso parece ser algo semelhante à abominação da desolação posta no lugar santo, prevista durante a destruição de Jerusalém. E esse mesmo sentido figurado, tomado de profecias realizadas, é afirmado na referida bula cum ex apostolatus officio, promulgada pelos papas Paulo IV e São Pio V, referindo-se sobretudo à usurpação da sé apostólica por um herege sendo eleito invalidamente, que é a principal razão do Papa Paulo IV ter promulgado essa bula. Essa figura da abominação da desolação posta no lugar santo, referindo-se a usurpação da cátedra de São Pedro, é aplicada por vários escolásticos, dentre eles São Bernardo de Claraval, quando no século XII o antipapa Anacleto II usurpou a estrutura da Igreja de Roma, sobre a qual reinou por 8 anos, e parecendo pensar estar no fim dos tempos, esse santo doutor da Igreja ainda afirmou que Anacleto II era como a besta do Apocalipse. Depois, por volta do início do século XV, interpretando os dizeres escatológicos de Nosso Senhor expostos no Evangelho de São Mateus, de que a lua e o sol perderão seu brilho e as estrelas cairão do céu, São Vicente Ferrer, chamado de o anjo do Apocalipse, em um de seus sermões sobre o fim dos tempos, no qual julgava estar vivendo e entendendo com muita razão que as estrelas no céu representavam a autoridade, ele dizia que o sol simbolizava o vigário de Cristo que ilumina a Igreja de Cristo, simbolizada pela lua. E isso está conforme a interpretação de Santo Agostinho, que, além de identificar o obscurecimento do sol e da lua com o obscurecimento da Igreja, diz que a queda das estrelas seria a perda da fé dos bispos. Se hoje podemos afirmar que estamos no fim dos tempos e que a visibilidade da Igreja foi obscurecida ou atenuada, como previram tantos teólogos, santos e doutores da Igreja, e ainda mais a um nível global, como mais ou menos previram alguns teólogos, vide São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, e que no Concílio do Vaticano foi a principal referência sobre a escatologia, a parte da teologia que estuda a divina constituição da Igreja, e este santo doutor da Igreja, bem como outros teólogos, admite que no fim dos tempos a Igreja poderia ficar reduzida a uma única província e que ainda assim a Igreja permaneceria católica, o que na teologia católica era algo que se admitia tão somente para o fim dos tempos, e por isso também os teólogos costumavam se abster de tratar detidamente da Igreja no fim dos tempos, pois nesse caso a compreensão e explicação das notas da Igreja seriam diferentes, mas de modo não essencial, do que desde o século XVII se costumou compreender e explicar nos manuais de teologia dogmática e de apologética. Todavia, não podemos afirmar nem constatar essa deplorável situação da Santa Igreja sem supor a ausência de um Papa. Do contrário, deveríamos ver nos pretensos Papas conciliares e na hierarquia conciliar a manifestação da visibilidade da Igreja, a qual é constituída pelas 4
4 notas da Igreja: apostolicidade, unidade, catolicidade e santidade. E embora cada nota se constitui de diversos elementos, essas notas não podem estar separadas na realidade, pois a Igreja é una. Assim, no grupo onde estiver a apostolicidade, que é a nota que principia as demais notas, deve estar as demais notas, e a falta de apostolicidade doutrinária ou de ortodoxia nos pretensos papas conciliares e na hierarquia conciliar, o que é constatado e admitido pelos RRs, exclui a possibilidade da nota de apostolicidade de estar na hierarquia conciliar, bem como as demais notas por consequência. Exclui, portanto, a possibilidade da visibilidade da Igreja Católica ser manifestada a partir dos falsos papas conciliares. Nesse sentido, a posição acatólica de Dom Lefebvre e dos RRs cai em contradição. Há mais coisas a serem ditas sobre as notas da Igreja, que constituem a visibilidade da Igreja, e também sobre os erros dos que, como os RRs, acabam por admitir, ainda que sem querer, duas igrejas, uma jurídica ou legal, de pessoas que não professam a fé católica e que conduz os outros à perdição, e uma outra composta de fiéis e que santifica sem a permissão daqueles que teriam recebido o poder de Deus para isso, e que são os que dariam a permissão para administrarem os meios de santificação e pregar a doutrina. Mas sobre essas questões me deterei mais em outro vídeo. Um outro argumento que explicarei um pouco, a fim de demonstrar melhor o porquê da posição RR ou lefrevista não ser católica, e este argumento pretendo explicar e expor melhor em um outro vídeo, é o de que a fé católica em relação a nós exige, como parte do motivo de crer nas verdades de fé, não somente o fato de que Deus revela essas verdades, mas também o fato de que a Igreja ensina essas verdades. Por exemplo, ainda que alguém não católico, pela leitura bíblica, chegasse aos mesmos ensinamentos de fé da Igreja e cresce nesses ensinamentos, ainda assim ele não teria a virtude sobrenatural da fé, nem seria católico, pois, diferentemente do católico, ele não creria nelas porque a Igreja assim as ensina, mas porque a razão dele assim as compreendeu. Portanto, submeter-se à autoridade da Igreja ensinando é essencial para que se possa ter a virtude da fé, como ensinou o Papa Leão XIII, o Dr. Angélico e tantos outros teólogos sobre a autoridade da Igreja fazer parte indispensável do objeto formal da fé em relação a nós. Mas a posição RR ou lefrevista não se submete à suposta autoridade da Igreja a partir do Vaticano II, e assim leva o adepto dessa posição a se colocar acima dessa suposta autoridade para julgar se o que e o como ensinado estão certos ou não. Como se vê no caso de Dom Felé, um dos bispos sagrado por Dom Lefebvre, falar como superior geral da fraternidade que ela aceita somente 95% do Vaticano II, parecendo nesse caso que a fraternidade, por esforço próprio, teria chegado à conclusão que uma parte do Vaticano é contrária à doutrina católica. E esse é um dos tantos exemplos de como a posição RR ou lefrevista subverte a própria natureza da fé, fazendo com que o adepto dessa posição se coloque acima do suposto magistério para julgar se o ensinado é ou não conforme à fé católica. E assim essa posição faz com que o adepto dela já não tenha mais como parte do motivo de crer o motivo de ser a autoridade da Igreja que assim ensina ou determina. Suposto que os pretensos papas conciliares representariam a autoridade da Igreja, como representaria qualquer papa legítimo pela própria razão de exercer seu ofício para ensinar ou decretar algo para a Igreja, por indigno ou mal que ele fosse, pois independentemente dele ou apesar dele, deve manter-se verdadeiro o dogma de fé que ele teria assistência divina que o impediria de levar ao erro na fé a Igreja Romana e aqueles que o seguem. Do contrário, ou a fé católica seria falsa, ou o suposto Papa não seria realmente Papa. E além de subverter a natureza da fé, a posição RR ou lefrevista subverte ainda a unidade de fé proveniente da obediência ou sujeição a um único e mesmo magistério, pois é absurdo supor que Deus tenha legitimado dois magistérios que se opõem doutrinalmente, de modo que a unidade de fé, resultando que a unidade de fé ou é manifestada pelo católico que obedece e se sujeita ao magistério da Igreja até a morte do Papa Pio XII, ou é manifestada por aquele adepto do Novus Ordo que obedece e se sujeita ao suposto magistério pós-conciliar, como se fosse um com magistério pré-conciliar. E nesse último caso, o adepto da posição RR precisaria se juntar aos ditos continuistas em manipular a realidade e a doutrina católica para tentar advogar por uma inexistente continuidade doutrinal entre o magistério pré-conciliar e o suposto
suposto magistério pós-conciliar. Enfim, há outros tantos argumentos que provam, reforçam o fato da posição RR ou lefrevista não ser católica, como o fato de que, para tentarem justificar sua resistência a ensinos e decretos oficiais provenientes dos supostos papas conciliares, eles deformam e tiram de contexto teólogos escolásticos tratando sobre a possibilidade de resistência a comportamentos de um papa moralmente mau, citando eles como se estivessem defendendo a possibilidade de resistência a ensinamentos de um papa assim. Mas são dois casos essencialmente diferentes e um caso não justifica o outro, ou ainda como o fato de que, para tentarem justificar os desvios de fé dos pretensos papas conciliares, os RRs produzem ou reproduzem algumas narrativas que foram propagadas por inimigos da igreja para tentarem difamar ou caluniar papas do passado e que já foram refutadas ou provadas serem improváveis por autores católicos, como as narrativas que fazem contra os papas São Pedro, São Libério, São Marcelino, Vigílio, Honório, João 22, além de outros papas, como se tivessem errado os tantos concílios ecumênicos que definiram que a sé apostólica manteve-se e sempre se manterá imaculada em razão das prerrogativas petrinas concedidas por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sobre esses e outros argumentos tratarei em outros vídeos. Peço por caridade que não deixem de ler os artigos que estarão na descrição, nem de compartilhar este vídeo, pois assim pode chegar a mais pessoas que possam se aproveitar deste vídeo, dos artigos referenciados e de outros vídeos futuros. Além disso, caso queiram participar de nossa comunidade no Discord que estamos começando, o link estará na descrição deste vídeo. Conto com as vossas orações por mim, por este apostolado e por todos que de algum modo colaboram ou colaboraram com ele. Que tudo isso seja feito para a maior glória de Deus e de sua Igreja una, santa, católica, apostólica e romana, e também para a salvação das almas. Amém.